Olá pessoal, boa tarde. Eu me chamo Marcélia Aparecida Octávio Pereira e eu sou professora preceptora no programa da CAPES de Residência Pedagógica na MF Professor Tibério Justo da Silva. Dentre os projetos que nós desenvolvemos dentro do programa, um deles é o que deu origem ao relato de hoje, cujo título é o Programa Residência Pedagógica e a utilização de tecnologias acessíveis na elaboração de material adaptado para alunos do atendimento educacional especializado no Ensino Fundamental 2, um relato. Bom, qual foi o intuito desse trabalho, Ele teve a finalidade de descrever essa experiência que nós vivenciamos durante o ensino remoto, no qual o núcleo de biologia do programa do campus, da residência pedagógica, foi responsável pela produção do material adaptado, utilizando das tecnologias acessíveis, jogos e filmes, na tentativa de proporcionar um meio facilitador da aprendizagem, comunicação e inclusão de alunos com espectro autista, que ainda não estavam alfabetizados. Essa vivência ela tornou muito clara que a educação, principalmente dos alunos de inclusão, ela só funciona efetivamente quando há uma interação entre a família, professor e a escola. Bom, eu vou começar falando da escola. Então, ela é uma escola pública municipal, ela é localizada no bairro de Mailasca, aqui em São Roque. Atendemos do ensino fundamental 1 até a EJA, Educação de Jovens e Adultos, com aproximadamente 1.030 alunos, então é uma escola muito grande. Se eu não me engano, eu acho que é a maior da região, considerando a quantidade de alunos. Dentre esses alunos, 14 são alunos de inclusão e nós temos apenas 4 membros da gestão, que seria uma diretora, 2 vice-diretores e um coordenador pedagógico. Então, o corpo docente do Tibério também é muito grande, é uma escola muito gostosa de trabalhar. Eu sou meio suspeita para falar, porque eu estudei nessa escola, E, então, eu tenho um carinho muito grande pela instituição e pelos membros que a compõem, que são a maioria da época que eu estudava. E, assim, por mais que a gente tenha essa dificuldade por conta da quantidade de alunos, nós também somos um grupo muito unido, com muita vontade de trabalho. E eu acredito que isso tenha contribuído, na experiência dos residentes. Bom, devido ao distanciamento social, as atividades no município elas passaram a ser ofertadas pelo ensino remoto, emergencial, utilizando material impresso e interações por videoconferência, onde os alunos com transtorno do espectro autista e os outros alunos de inclusão também não estavam conseguindo participar. A educação inclusiva, ela vai depender de muitos fatores, isso a gente conseguiu retratar, perceber através da argumentação de inúmeros autores que nós fizemos um levantamento tanto para escrever este relato quanto para elaborar a atividade. E então e ficou muito evidente assim que é necessário formar parcerias, principalmente agora nesse ensino remoto. Falando dos materiais e métodos, nós tivemos primeiramente um planejamento remoto, do nosso grupo de residência pedagógica, que nós decidimos como isso seria feito com base no que foi solicitado pela escola e no currículo municipal e os padrões determinados pelo Departamento de Educação e combinados dentro da escola. Então, o material ele seria composto por um texto de apoio, um espaço de indicação de vídeos e outros recursos digitais, e finalizado por 2 atividades. O conteúdo que nós resolvemos trabalhar no texto, que era relações ecológicas e classificação dos seres vivos. Nesse texto, o foco foi atender às necessidades gerais das pessoas com espectro autista, que são muito visuais, Então, nós usamos caixa alta, imagens grandes e bem ilustradas, e também de usar termos, assim, dentro do conteúdo, de usar exemplos e conceitos que estivessem mais próximos
ao cotidiano desses alunos, para eles poderem fazer essa associação, tentando então promover ali uma aprendizagem mais significativa para eles. E nós elaboramos o material num todo pensando que esse aluno ele vai ter alguém ali para suporte, né? Um adulto responsável, um pai, alguém que o oriente na leitura, que o ajude, né? O auxilie. No espaço de indicação de vídeos e outros recursos que possam ser complementares ao aprendizado, então nós pegamos ali uma videoaula simplificando as relações ecológicas feita por mim e também sugerimos um jogo, né? Em grupo ou sozinho. E para eles observarem outras relações ecológicas, nós colocamos ali os filmes e animações como B-Movie, Rei Leão, Era do Gelo, Procurando Nemo, que são desenhos que demonstram interações ocorrendo no reino animal e também no reino das plantas e desses animais com o meio. Quanto à classificação de seres vivos, nós sugerimos ali um infográfico para não ficar algo muito maçante, explicando todos os reinos. Então, eles poderiam ver, através desse infográfico, a diversificação dos seres e também a separação por reinos. E também uma videoaula feita no canal Descobrindo Consciência, que foi um dos projetos do nosso grupo de residência pedagógica. Então, nós temos uma videoaula sobre classificação de seres vivos e também um podcast gravado. Então, o aluno ele poderia utilizar um recurso visual ou um recurso auditivo, né, para compreender esse conteúdo. Eram duas atividades, né, que nós tínhamos pensado em fazer. Então, a primeira, ela vem para explorar essa possibilidade também auditiva e de nomeação, que segundo os autores que a gente pesquisou, ela é imprescindível, né, no processo de alfabetização. Então, os alunos, através de um áudio gravado pelo celular mesmo, que a gente converteu e postou no Google Drive, criou um link, ele clicaria e eu ouviria, né, esses sons, que é uma vaca mugindo, um cachorro latindo, um gato coachando, um ser humano espirrando. Eram 8 sons de 8 seres, né, diferentes. Então, a partir desse som, ele teria que estar nomeando esses animais dentro desses quadradinhos. Então, o primeiro era uma vaca mugindo. Então, um aluno, sobre orientação de um adulto, então ele teria que escrever ali, por exemplo, vaca. Então, deixamos os quadrados com quantidade de letras desses animais, né, do nome desses animais, para facilitar a compreensão dele, né, para tentá-lo ajudar nessa questão da nomeação. Já na segunda atividade, nós elaboramos um jogo simples, que foi produzido com poucos materiais, canção, tesoura, fita adesiva, papel contact, saco plástico, e precisou também de internet, um notebook e uma impressora. Então, esse jogo, ele tinha o intuito de estimular o aluno na questão da classificação, da concentração e também estimular o movimento, né, de pinça desse aluno, que também, segundo os autores que nós estudamos, é imprescindível no processo de alfabetização e de escrita. Nós fizemos esses dois recursos usando o Canva. Então, são supostamente 2 vidros, né, que um escrito vertebrados e invertebrados, né, esses conjuntos de animais de diferentes reinos. Então, de acordo com o que o aluno estudou lá no texto, viu nos vídeos, ele selecionaria, né, ele classificaria, na verdade, esses animais. E recurso fica assim, pronto, é recortado do meio, onde está lá escrito remover, é colocado contact em tudo, né, tanto no vidro quanto nos animais, para maior durabilidade desse material. Então, e atrás é colado um saco plástico, que o aluno funcionaria como se fosse dentro do pote, né, e colado com fita dos lados. Então, o aluno, ele colocaria dentro desse saquinho como se estivesse colocando dentro do potinho. E também, ao final da atividade, foi deixado um campo de relato, né, para esse aluno colocar quais
explicando as dificuldades, se ele achou legal, se ele achou chato, colocar mesmo uma opiniãozinha dele. Para os alunos que não sabem escrever, a gente deu a possibilidade deles gravarem ou um vídeo, né, nos contando, ou um áudio, e enviar para o e-mail, né, no caso meu e-mail, ou me enviar pelo WhatsApp ou para o WhatsApp institucional da própria escola. Bom, como resultado, nós não tivemos um resultado muito agradável, por conta de nós não tivemos um feedback desses alunos, nós não conseguimos contato com essas famílias. Os residentes, eles tiveram o prazer de fazer esse material, porém a gente não conseguiu ver se ele realmente teve uma utilidade pedagógica, se ele teve resultados, né, como nós imaginamos. E infelizmente isso se deve ao fato da equipe gestora estar reduzida, de nós não estarmos com um profissional do AEE, né, que geralmente é a pessoa que faz esse vínculo entre escola e esses alunos que precisam de um atendimento especializado. Então, ficou muito claro assim que é preciso fortalecer esse contato e para a gente poder, através aí desses materiais que a gente cria com tanto carinho, né, para a gente ver se realmente ele está surtindo efeito, se ele realmente é prático. De consideração final, que o processo de ensino é longo, muito complexo, e o desenvolvimento dessas atividades ela foi comprometido pelo baixo retorno, né, dos alunos e dos familiares, e não porque eles quiseram, né, e sim pelas dificuldades do ensino remoto. Porque esse baixo retorno, ele se estende aos outros alunos também, né? Ele não se restringe aos alunos de inclusão. A busca constante de estabelecer essa comunicação mais efetiva com as famílias não é por falta de esforço da escola, não é por falta do nosso esforço, e sim por todo o contexto que a gente tem vivido. É fundamental que haja um investimento na formação adequada dos professores, que a gente sentiu muita falta disso. E assim, se não fosse pelo programa da residência pedagógica, eu teria sofrido muito mais em fazer essas atividades. E também dos demais servidores, né? Não só do professor, mas de todos que atuam nessa rede, né? Que é a escola num todo, no geral. E é isso. Muito obrigada.